Olá, querido aluninho, seja muito bem-vindo à nossa aula hoje sobre fascismo, certo? E nessa videoaula nós iremos trabalhar realmente a origem do movimento fascista, os conceitos principais, aquilo que a difere ou afasta de determinados movimentos, enfim. Tá bom? Teremos ainda uma próxima aula onde nós iremos trabalhar mais detalhadamente o nazismo. Nessa nós iremos realmente mais falar os conceitos principais e fundamentais da origem em si do movimento fascista. Um adendo muito importante aqui, gente, é que você vai ver que ao longo do vídeo eu falo muito Mussolini. Mussolini pra cá, Mussolini pra lá, embora que muitas outras pessoas e a escrita seja Mussolini. Porém, eu não sei te explicar o que acontece. Eu e a minha família temos muito a mania de, quando tem esses U's mais longos, colocar um T, um som de T, e virar esse Mussolini. Assim como, por exemplo, um outro exemplo idiota, mussarela. Não é mussarela, é mussarela. Enfim, mas na minha família a gente usa muito esse sotaque. Talvez vinha aí de descendência do meu avô, que era do sul da Itália. Não sei se tinha algum sotaque diferente ou o quê. Mas eu falo direto Mussolini, certo? Então eu até tento lembrar, mas na hora do vamos ver, sai, vamos dizer assim, não vou dizer que é errado, mas não é bem a pronúncia correta. Então, gente, dá uma relevada ao longo do vídeo, certo? E quando você mesmo for falar, tente se lembrar de Mussolini. Tudo bem? Ficamos combinados? Releva essa parte aí, porque é erro meu mesmo de uma vida inteira que eu não consigo mudar, tá bom? Tá bom, é só isso mesmo. Então, nosso tema de hoje é o tão comentado nos tempos modernos fascismo, certo? E eu acredito que essa é aquela aula que qualquer professor, enfim, espera, né, para poder dar essa aula, aquelas aulas decisivas, aquelas aulas que podem mudar a mentalidade dos alunos no sentido de consciência dos conceitos principais, enfim, para sempre, no sentido de você ter mais conhecimento antes de tomar posicionamentos, enfim, certo? E é uma aula delicada, é uma aula que a gente precisa tentar ter uma neutralidade o máximo possível, independente se você é mais de esquerda, se você é mais de direita, né? Eu particularmente tento sempre ser uma pessoa mais moderada na minha vida, mas a gente precisa muito tomar cuidado. Então eu vou te pedir, particularmente, que antes de você prosseguir com esse vídeo, você deixe do lado aí, do seu lado, do lado de fora do teu quarto, do teu ambiente, tudo aquilo que você acredita que você sabe sobre esse assunto. E que a gente vai tentar se pautar o máximo possível nos conceitos para fundar aí o que a gente está falando. Então, para além de achismos, suposições, a gente vai analisar os conceitos principais, certo? Não é intenção dessa aula trabalhar conceitos como socialismo, comunismo, porque isso é mais aí, né, nas aulas que precedem a Revolução Russa, que costuma se trabalhar. Mas eu vou trazer uma rápida recapitulação do que for necessário para conceitualmente a gente embasar o que é fascismo, de onde ele surge, quais as matrizes ideológicas vão colaborar para esse novo processo que vai surgir de mentalidade, certo? Mas eu preciso que você, para além dos achismos, comece aqui de base comigo, comece do começo e a gente vai devagarzinho construindo essa linha de raciocínio. E como eu disse, independente se você é de direita ou se você é de esquerda, eu quero que você, por gentileza, vamos tentar nos basear em conceito. Ou seja, o que define fascismo, o que define essa origem de matriz de pensamento, certo? E uma vez que a gente entenda a base, né, o princípio básico daquilo, aí você pode, na sua particularidade, recorrer àquela sua bagagem pessoal, fazer a sua associação ali do que faz sentido para você ou não e tirar enfim, suas ideias, seus posicionamentos enquanto pessoa, né? Mas eu acredito que essa é uma aula muito importante, uma aula muito chave, porque às vezes por falta dessa base, né, desse princípio aqui norteador de consciência sobre o que foi ou deixou de ser em determinados momentos, você começa a criar suposições e comparativos e nananã, e associações que não fazem sentido. Né? Porque quando a gente fala das ciências humanas, às vezes as coisas podem até se parecer em algumas atitudes, mas as origens e os porquês que fundamentavam a mentalidade daquelas pessoas podem ser completamente diferentes. E aí você está querendo fazer comparações de coisas que às vezes não fazem sentido, certo? Então vamos
pegar ali o conceito, o que estava por trás da mentalidade daquelas pessoas que acreditavam, por exemplo, no fascismo, que pregaram o fascismo, enfim, para então a gente querer fazer, né, você, na sua particularidade, associações aí com a sua vida, com a contemporaneidade. E eu acho que essa aula, então, tem um potencial de te tornar um cidadão mais consciente, de te tornar uma pessoa que tenha mais embasamento para tirar os teus posicionamentos políticos, independentes de quais sejam eles. Mas que é uma aula fundamental e base para qualquer cidadão, qualquer adulto, qualquer pessoa que vá votar, qualquer pessoa, enfim, que vai exercer um papel social aí, e que muitas vezes, por falta dessa aula, se cria coisas gigantes que, na verdade, talvez a base esteja faltando, né? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, eu peço muito gentilmente que você analise com profundidade aqui, que eu vou tentar passar de um modo, obviamente, resumido, mas vou tentar esmiuçar o melhor possível. Então, gente, para começar a introduzir aí o que foi o fascismo, qual foram, né, as matrizes ideológicas aí pregadas nesse processo fascista, a gente precisa recorrer ao que aconteceu na Itália, em específico a uma figura, né, a de Benito Mussolini. Mas, como assim? E Hitler? Hitler é um processo posterior. Muitas pessoas confundem, acreditando que o fascismo surge com Hitler, porque Hitler se torna muito grande, né, uma figura histórica muito grande, e acaba, inclusive, deixando na sombra um pouquinho o Mussolini. Mas se você quiser entender a origem do processo fascista, que lá na frente, ou talvez nem tão na frente, mas ao longo do tempo origina o processo nazista, você tem que voltar à figura de Mussolini. E quem era Mussolini, certo? Então, Mussolini é um indivíduo que nasce aí em 1883, ele é de família simples, pai ferreiro, e que ele vai ter uma história bastante perturbadora desde a sua infância, sua adolescência, relacionada com uma violência que ele tinha, enfim, de personalidade. Tanto que ele é expulso de colégios por dar facada nos amiguinhos, enfim, né? Uma pessoa meio complicada. Mas, para entender Mussolini, você precisa compreender que ele tem uma ânsia por mudanças muito grande. Então, o que norteia muito do comportamento desse jovem que está surgindo nessa Itália, que é uma Itália de contexto que rural, extrema miséria, certo? Uma miséria muito do campo, uma miséria também das massas. É uma política muito centralizada na figura do rei, dos ministros, embora seja uma democracia, uma vez que há votação para os parlamentares, né, em um sistema parlamentarista com monarquia, mas você tinha muita concentração de poder na mão desse rei, desses ministros. Você tem uma desigualdade social muito grande, onde você tem latifúndios e propriedades rurais, né, muito ligados à riqueza das pessoas daquela nação, enquanto que a população rural, urbana, enfim, vive um processo muito complexo, né, de pobreza, enfim. E Mussolini, então, nasce nesse contexto dessa Itália, que, portanto, ele convive com a miséria, ele convive com as necessidades humanas, e a gente tem que se lembrar que o movimento aí do comunismo, do socialismo, as ideias de Marx, a partir principalmente, né, obviamente, do século XX, elas vão começar a atender a alguma ânsia dessa população miserável que busca por mudanças, né, porque é uma teoria, né, enfim, que vai falar aí sobre distribuição, teoricamente, da riqueza. E essas pessoas que anseiam por mudanças sociais, por estarem passando necessidades básicas, acabam se aproximando bastante desses movimentos, às vezes não compreendendo, inclusive, a sua totalidade, mas muito pela ânsia de mudanças. Então, se você observar, o processo do socialismo é basicamente uma das principais canalizadoras dessa necessidade social de alguma mudança que fosse ali para as massas. Então, por conta dessa necessidade de alguma distribuição ali, né, da riqueza, de renda, de condições mínimas de vida para uma população muito miserável, o socialismo às vezes se encaixa bem às necessidades dessas pessoas. Então, quando a gente pensa no crescimento do processo socialista, no crescimento do comunismo, enfim, assim como a gente fala da Rússia miserável, pré-1917, a Revolução Russa, a gente tem que lembrar que a Itália também está tendo esse processo da miséria e esse processo onde o socialismo se encaixa bem às necessidades daquela população, certo? E isso é algo muito importante, porque o Mussolini, ao longo aí da sua juventude, ele vai ingressar ao Partido Socialista muito dentro de um partido radical, de uma ala radical do socialismo que pede por revolução, que pede por distribuição de renda. Mas a gente precisa se lembrar que o socialismo está além da ideia de distribuição de renda, né? Então a gente vai abrir um parênteses bem rapidinho aí para dar aquela explicadinha básica, porque não é o objetivo de hoje, mas só para a gente poder prosseguir, certo? Então, como
base, a gente precisa lembrar que o socialismo, ele é um processo que surge dentro de uma ideia política, econômica, de suposto progresso da humanidade, proposta por Marx, por Engels, enfim, e que ela vai pressupor que existem algumas etapas, né? E que as etapas que a humanidade vai prosseguir, então, elas são de um processo feudalista, né? De uma sociedade feudal, com estruturas econômicas, políticas típicas do feudalismo, que vai se modernizar para uma ideia capitalista. As pessoas vão sofrer as marcas profundas do capitalismo, de sua desigualdade, até que o proletariado, né, aquela figura que não detém os meios de produção e que vende a sua força produtiva, vai se unir para então perceber a sua força e dar um golpe no sistema capitalista, implementando, portanto, o socialismo, que é um processo aí intermediário entre o capitalismo e o comunismo, certo? E o socialismo, então, ele se pressupõe o quê? O fim da propriedade privada, onde o Estado vai deter essa propriedade para realizar a distribuição dos meios de produção e da riqueza, certo? Então, básico, para a gente falar em socialismo, a gente precisa falar em quê? Fim da propriedade privada, certo? E fim das classes sociais. Então, o Estado toma para si a postura de um líder centralizador que vai tomar para si todos os meios de produção, certo? Que são o quê, então? Tudo aquilo que pode ser usado para se gerar recursos de sobrevivência, né? Os meios de produção são mais ou menos isso. Então, o Estado vai tomar para si todos os meios de produção, né? E vai redistribuir. Portanto, não vai mais haver a ideia de classes sociais e de propriedade privada. Afinal, toda a propriedade é do Estado e ele vai redistribuir, certo? Então, é básico para falar em socialismo esses dois fatores, ok? E dali, após muitas gerações, né, as pessoas, então, internacionalizando o socialismo, isso é uma coisa importante. O socialismo, ele costuma ter uma marca, né, de internacionalizar o movimento. Ele não pensa em fronteiras territoriais, em nacionalismos, em países. Ele pensa em um processo mais amplo, né? Porque para você conseguir limpar do coração da humanidade, né, ali o capitalismo, a ganância, a busca por acúmulos de capital, você precisa que esse movimento seja algo global, né, para que você possa limpar as marcas dessa ganância capitalista de todo mundo e todos possam progredir para uma ideia de sociedade mais evoluída, que seria então o comunismo, certo? Onde no comunismo já não existe mais as classes sociais, devido a muitas gerações vivendo dentro do sistema socialista, né? Isso aqui é utopia, gente, é teoria pelo menos, certo? Enfim, voltando. E aí, portanto, né, a gente poderia falar de uma sociedade aí universal, que então não teria mais a sofrência, né, da busca humana gananciosa, de acúmulos, né, e enfim, e portanto você já não tem mais a ideia de classes sociais, você já não tem mais a ideia de propriedade privada, e os próprios indivíduos não sentem essa necessidade por terem então se limpado, vamos dizer assim, do que o capitalismo instaurou no coração deles, né, o capitalismo, enfim, instaurou no coração deles dessa busca gananciosa, certo? Então, só para recordar e a gente poder prosseguir. Quando falamos em socialismos, a gente fala em, no mínimo, 3 questões principais e fundamentais, certo? Primeiro, a busca por fim da propriedade privada, certo? Segundo, a busca pelo fim das classes sociais. E terceiro, é um movimento que normalmente tem uma questão aí internacionalista, de espalhar os movimentos ao redor do mundo, certo? Então, para ser socialismo, a gente precisa ir desse combinho, principalmente desses dois aqui, tá bom? Então, agora a gente pode prosseguir para criar em cima aí e entender o que é o fascismo. Feche parênteses aqui. Então, gente, retomando aí, Mussolini ele entra no Partido Socialista, ele se envolve com essas alas mais radicais do socialismo, muito buscando essa tal mudança ou alguma mudança, certo? E no processo disso, em 1912, ele vai integrar aí um dos principais jornais socialistas que a Itália tinha no período. Ele vai ser um redator, inclusive, do jornal, um dos principais cabeças. A tiragem do jornal também cresce bastante, o número de exemplares. Mussolini tem uma característica de ter muito domínio sobre as palavras, tanto escritas quanto discursando. Enfim, a gente vai falar melhor já sobre essa parte. E Mussolini, então, ele vem aí nesse processo de crescimento das ideias socialistas, certo? Porém, acontece algo bem interessante.
A partir de um determinado momento, que fica difícil a gente falar tipo uma data específica, Mussolini entra em contato com as ideias futuristas. E esta é uma parte fundamental que a gente precisa analisar com calma, certo? Então, o futurismo, assim, de um modo mais resumido, ele é um processo, ele é um movimento literário, poético, artístico, de mentalidade, filosófica, inclusive, que vai surgir aí por volta de 1909 com um manifesto futurista que vai ser publicado e que vai atrair muitos adeptos, certo? E é uma ideia, o futurismo, ele é uma mentalidade de que o mundo estava num processo revolucionário no sentido da velocidade, das máquinas. Então ele vem aí na onda dessa questão da modernidade, né, e da ferocidade das máquinas e das engrenagens. Não tô brincando, gente. A gente vai analisar agora um pouquinho do manifesto futurista para a gente retornar aí falando um pouco mais. Então, escrito e publicado, por Philippe Marinetti em 1909, esse movimento vai trazer aí como principal questão aí alguns desses pilares que a gente vai analisar agora, certo? Então, questão 1 aí. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. Até hoje, a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Ou seja, gente, algumas características aí dessa agressividade, dessa mudança feroz aí que os caras estão buscando. Certo? Vamos para o quinto. Queremos celebrar o homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada a toda velocidade no circuito de sua própria órbita. Já não há beleza senão na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças ignotas para obrigá-las a prostrar-se ante o homem. Estamos no promontório extremo dos séculos. Por que haveremos de olhar para trás se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Vivemos já o absoluto, pois criamos a eterna velocidade onipresente. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo da mulher. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo tipo e combater o moralismo, o feminismo e toda vileza oportunista e utilitária. Então, gente, deu para sacar aí basicamente um pouquinho dessa pegada. E aqui a gente pode ver algum dos quadros relacionados com o futurismo, onde fica mais explícito essa questão da velocidade, da modernidade, de um novo mundo que surge a partir desse homem que toma liderança. E muito também da ideia tá intrínseca de que a reconstrução desse mundo, esse mundo que surge, ele surge a partir da destruição e reconstrução. Né? Então, a questão militar, das guerras, esse nacionalismo, né? No caso aí desse futurismo italiano. Então, essas ideias que estão circulando na sociedade italiana desse período, a partir da publicação do manifesto em 1909, elas são ideias que estão aí permeando os ambientes e a mentalidade das pessoas. E Mussolini tem acesso a essas informações, a essa fonte, né, de recursos, né, de matriz, de pensamento, de novas ideias. E ele, que até então era do Partido Socialista, que escrevia no jornal Avante, né, em 1912 ele entra no jornal, ele tendo contato com as ideias futuristas, ele começa a se identificar. E aí é uma questão muito importante. Mussolini, ele não vai pregar ao longo da sua trajetória as questões realmente enraizadas do socialismo, que são, né, o fim da propriedade privada, o fim da classe social, essa internacionalização. Pelo contrário, ele está buscando o que nesse socialismo? Um processo de mudança, um processo de revolução, certo? As matrizes reais de fundamento eram secundárias para essa necessidade dele de alguma mudança. E ao integrar, então, esse grupo de mentalidade futurista, né, de participar dos debates, de ter acesso a essa mentalidade, ele começa a se identificar fortemente,
né, com aquilo que ele, no fato, queria e aquilo que ele pensava enquanto modernidade para o seu país, para essa mudança que ele tanto almejava, mas que não era, de fato, ali o socialismo que realmente preenchia essa necessidade. E com o futurismo, e principalmente essa exaltação militar e violenta, inclusive, ele vai se identificar muito mais como uma possibilidade de mudança para esse novo mundo que ele quer e um novo formato, né? E a partir aí do processo que vai acontecer em 1914, fica clara essa dissociação do Mussolini com o socialismo. Em 1914, a gente tem que lembrar que começa a Primeira Guerra Mundial. E o Partido Socialista Italiano se coloca contra a Primeira Guerra Mundial, contra a participação italiana e etc. Enquanto que Mussolini, ele tem uma ideia de apoio à ideia, né, de guerra, de destruição para a reconstrução de um novo mundo, de um novo homem, né, e ele vai querer pessoalmente apoiar a Primeira Guerra Mundial, enquanto que o partido diz não. Inclusive, ele acaba rompendo com o jornal Avante, do qual ele escrevia, ele rompe com o partido, né, e vai num processo aí criar o seu próprio jornal. E em 1915, ele vai se alistar no exército voluntariamente para participar e integrar a guerra. O que é um processo muito importante na constituição desse personagem, porque na guerra e na vivência de guerra, ele vai observar como o nacionalismo pode ser uma arma fundamental para a reconstrução do homem moderno, de uma sociedade, né, diferenciada, e aí, enfim, o que ele almejava, que é essa sociedade mudada, digamos assim, certo? E quando ele vai terminar aí a sua participação na guerra em 1917, ele vai voltar trazendo elementos do futurismo, então desse homem que toma liderança, esse homem moderno, da velocidade, etc. E já tinha uma pegada um pouco nacionalista, e ele vai potencializar esse extremo aí nacionalismo que ele observa na guerra e na força motriz do soldado para ir para o campo de batalha. Ele observa o quanto o nacionalismo pode realmente integrar as pessoas e ser uma força motriz para uma nova mudança social, certo? E a partir, então, de 1917, a gente pode colocar aí como uma origem, de fato, do pensamento fascista, que vai surgir da junção, então, de ideias do futurismo com ideias, né, nacionalistas, e todas essas mudanças surgidas de uma necessidade sentida por Mussolini, sentida pelas camadas mais populares, inclusive, né, dos quais ambos eram compatíveis ali, tanto Mussolini quanto as camadas mais populares, da necessidade de mudança, de fim da miséria, de melhorias sociais, enfim, certo? Então, essa necessidade vai originar na cabeça de Mussolini a junção do futurismo com o nacionalismo, e que ambas juntas vão aí formular aí o que vai ser o fascismo proposto por Mussolini. E tudo isso, portanto, se formula na base inicial do fascismo, que vai se sustentar em cima de uma ideia nacionalista e de superioridade, né, do país, no caso Itália, enfim, e etc., e da devoção extrema ao país. Também a exaltação militar e das figuras militares, enquanto essa representação da devoção máxima, né, da entrega à sua nação, ao seu grupo e etc. Não podemos esquecer ainda das ideias de modernidade e de ressurgir, digamos assim, de fatores de destruição. Então, que a destruição, a guerra podem trazer mudanças significativas, que a mudança não vem de estruturas democráticas ou, enfim, né, de um período de mansidão, ela vem de grandes rupturas, enfim, como uma guerra. E, por fim, a promessa de retornar à glória do passado, relembrando aí a glória e a expansão romana, o grande império que Roma foi, né? Então, essa promessa de tornar o povo italiano um povo novamente grandioso perante o mundo, certo? Então, essas são as bases iniciais que o fascismo vai se sustentar. Então, aqui é importante a gente abrir um parênteses e relembrar uma questão. Perceba que não está na base dessas ideias falar sobre fim da desigualdade social, não está na base dessas ideias falar sobre fim da propriedade privada, certo? E menos ainda sobre uma ideia de internacionalização do movimento, porque é um movimento de caráter muito nacionalista, de exaltação, né, no caso da Itália, enquanto uma potência melhor que as outras, né? Então, por conta dessas questões, a gente já começa só aqui a dizer que não é um processo de movimento socialista, certo? Embora Mussolini tenha uma história com o socialismo, ele vai iniciar uma outra corrente de pensamento. Tudo bem? Então, só pra gente aí, né, não se esquecer disso. E aí, pro futuro aí da nossa videoaula, perceba que falar sobre personalização de um líder, sobre um Estado forte, não significa necessariamente falar de socialismo.
Porque as matrizes são completamente diferentes, certo? Então, um líder que está falando de um nacionalismo, de um Estado fortalecido militarmente, blá, 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 é uma coisa. Falar de socialismo significa falar do fim da propriedade privada, do fim das classes sociais. Percebe que é diferente? Em ambos a gente está falando de um Estado grande, mas para finalidades, mentalidades, ideias conceituais, buscas, né, enquanto indivíduos completamente distintas. Tudo bem? Então, essa é uma das questões principais que a gente precisa colocar aí como diferenciais, tá bom? E no meio, né, dessa constituição, dessa nova corrente de pensamento aí que Mussolini está trazendo, ele vai ter muito vínculo, muita relação com ex-militares, ex-soldados, né, principalmente da Primeira Guerra Mundial. E a partir de 1907 ele começa a juntar um considerável número de ex-soldados que gostam dessa ideia do nacionalismo, que principalmente gostam da ideia, né, da exaltação dos militares enquanto figuras, né, que eles foram militares na Primeira Guerra, enfim, e vai se juntar um grupo considerável de pessoas que começam a trazer aí a efervescência dessa nova filosofia aí, dessa nova matriz de ideologia, tá bom? Essas pessoas vão ser consideradas, né, vão ser conhecidas como camisa preta, que é uma referência a um grupo de elite das forças militares italianas da Primeira Guerra Mundial, que usavam meio que uniforme preto, e os caras então usam e adotam essas camisas pretas como uma referência direta, inclusive, a essas figuras militares da Primeira Guerra, enfim, e toda essa questão do respeito à figura militar e tudo mais, tá bom? Uma outra questão interessante é que lembra que a gente falou que as ideias socialistas ganham bastante repercussão muito por trazerem alguma esperança até para aquela população mais miserável que buscava algum tipo de mudança? Então, nesse processo aí, vai se surgir um movimento socialista bastante forte, né? Em todo esse processo, gente, que a gente está comentando. E lá em 1920, começam grandes processos de greves, né? Na Itália, que vão prejudicar bastante a economia italiana, em movimentos sindicalistas, socialistas, enfim. E por que isso é importante? Porque Mussolini, que principalmente a partir de 1917 está crescendo com a sua corrente de pensamento e está, né, trazendo para o seu lado muitos ex-soldados, muitos ex-militares, a partir desse outro movimento que está acontecendo em 1920, o Mussolini ele vai perceber uma certa oportunidade de criar um apelo público, uma união nacional a partir da figura de um inimigo em comum, certo? E essa é uma das outras bases do fascismo, uma das bases fundamentais de estrutura do fascismo, certo? Que é a busca de um inimigo em comum. O que significa isso? A partir do momento que Mussolini vai se voltar para essas massas de caráter, né, socialista, comunista, marxista, e vai apontar aqueles caras como responsáveis do caos que está acontecendo devido às greves, né, e como pessoas que não valorizam o nacionalismo italiano e que não valorizam, né, o militar italiano, porque, né, vamos se lembrar aqui que o socialismo não foca em nacionalismos. O socialismo tem ideia universalizante, etc., das massas, né, proletárias, nananã. Então, o fascismo, quando vira para o socialismo e fala ele não faz isso, ele não gera a união do nosso país, ele é o problema, ele está criando um caráter de união. Porque quando a gente tem um inimigo em comum, como você, na sua sala de aula, que se junta com o seu grupinho de panelinha para falar mal do outro amiguinho, não rola ali uma camaradagem, né? Um sentimento de união com seus amiguinhos da fofoquinha para falar mal do fulaninho? Esse sentimento é real, gente. Quando a gente tem um inimigo em comum, a gente se volta contra aquele, a gente se sente pertencente a um grupo. E não só isso, Mussolini, ao fazer isso e a criar uma ideia de inimigo em comum da Itália, ele também se coloca no posicionamento do herói salvador, que vai trazer aí, né, o heroísmo, a bravura, que vai salvar a Itália do caos e do problema que está surgindo com esse inimigo em comum, certo? E o Mussolini vai se voltar contra os comunistas nesse processo, contra as greves de 1920, para falar que esses caras são o problema da nação. E com isso ele vai gerar uma comoção e um movimento na Itália, né, de todos se sentirem mais próximos, né, de sentirem uma união nacional, todos contra o inimigo, que vai ser muito importante para o crescimento dessa figura aí, que é o Mussolini. E aí mais uma questão óbvia, né, ele está se voltando contra os comunistas, né, para gerar essa ideia de inimigo em comum e contra as greves de 1920, e vai inclusive ter apoio de grupos burgueses da Itália, certo? Burguesia, capitalismo. E aqui eu acho interessante a gente falar que o objetivo de falar dessas questões não é
sei lá, meter o pau no capitalismo, gente. Não se trata disso e de ficar, ele é, ele não é, isso. Se trata apenas de que houve esse processo, tudo bem? E os burgueses da Itália, né, que são quem? Os donos das fábricas que estão paradas com as greves de 1920, eles vão ver no fascismo e na figura de Mussolini toda uma ideia de modernidade aí, do futurismo. Lembra que ele pegou essas ideias da modernidade, das máquinas, que a gente leu aí agora há pouco? Então, essas ideias são bem bacanas para os burgueses que estão aí nessa ideia de modernidade também, enfim, e não só isso, mas olha que bacana, tem alguém se levantando para falar mal desse movimento aqui que está fechando as fábricas dos burgueses, certo? Então a burguesia italiana vai apoiar bastante as ideias do Mussolini nessa ideia da onda, né, contra a onda vermelha, né, então contra os vermelhos, contra o comunismo e o caos que ele está gerando, né, e destruindo aquela sociedade e a economia, enfim, certo? Então perceba aí mais uma questão que afasta a ideia fascista de uma ideia aí de esquerda exatamente. E nessa onda de ascensão de Mussolini ao poder, existem algumas questões interessantes, porque em maio de 1921 ocorrem as eleições para o parlamento e Mussolini se candidata. O movimento fascista de Mussolini decola, indo de 20 mil para quase 200 mil membros em apenas alguns meses. Enquanto seus bandidos lutam com comunistas nas ruas, Mussolini tenta ampliar a base de seu poder. O movimento fascista se transforma no Partido Fascista e em 1921 ele foi eleito para o parlamento. Campanhas revelam sua habilidade suprema. Ao longo de sua carreira, com um discurso de mestre, o Duce consegue transformar multidões em fãs ensandecidos. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Ele tinha a habilidade de emocionar as pessoas, controlar suas emoções, fazer com que o ouvissem. Porque ele era eloquente. Ele era persuasivo. Tinha uma coisa quase mágica que levava as pessoas a concordar com ele. Você via essas multidões enormes gritando Dulce, Dulce. E você vai pensar, mas cara, ele não era um ditador? Como assim ele se candidata numa eleição? Pois é. Quando conveniente, figuras ditatoriais às vezes se utilizam do sistema, mas não significa que elas estão realmente querendo aquilo, certo? E Mussolini se candidata às eleições de 1921, né? Os camisas pretas fazem aí uma campanha para Mussolini, as ideias fascistas crescem bastante, com inclusive incentivo dessa burguesia que tá achando bacana, porque tá indo contra as greves, os comunistas e o risco dos vermelhos. Lembrando que, gente, 1921 já aconteceu a Revolução Russa, que é de 1917. Então, as pessoas, o mundo tá com medo do comunismo, porque o comunismo foi lá, né? Matou o rei da Rússia, o czar no caso, gerou um caos urbano aí que os burgueses perderam o que eles tinham. Então, o risco comunista, o medo comunista estava muito generalizado por conta do que aconteceu na Rússia, certo? Então, quando acontece aí uma mobilização de caráter, né, comunista, das greves, etc., na Itália, os burgueses já ficam espertos. E quando Mussolini aproveita, né, desse medo generalizado e capta essa energia toda, se posiciona contra, etc., ele cresce muito popularmente, tanto nos grupos burgueses quanto nos grupos mais populares que tinham medo desse comunismo aí, da Rússia, etc. E ele vai ganhar as eleições de 1921 para o parlamento. Mas não para por aí, gente, porque de fato o fascismo não acreditava na ideia de democracia, assim como o próprio futurismo não acredita muito, se você parar para pensar, certo? Então a ideia sempre dessa coisa de que o homem, o indivíduo, a personalidade vai aflorar, né? E esse indivíduo é o homem de ação que vai trazer os novos tempos, a nova modernidade, e que as guerras trazem essa ruptura com o passado. Então as ideias democráticas são consideradas ideias ultrapassadas, né, que não fazem mais sentido, enfim. Tudo bem? Embora ele ganhe as eleições, né, e seja um dos membros do parlamento eleito em 1921, em 1922 você vai ter a Marcha dos Camisas Pretas, certo?
Então, 30 mil homens aí, entre soldados, ex-soldados, simpatizantes, né, enfim, vão marchar pelas ruas pedindo para que o rei nomeie Mussolini como primeiro-ministro. Tá? Em 1922, conforme a Itália se torna cada vez mais caótica, Mussolini aproveita a ocasião. Por meio do poder de sua retórica, ele consegue mobilizar fascistas o suficiente nas ruas para tentar e forçar o Estado a dar o poder a ele. Ele instiga seus defensores a marchar até Roma. Mas o líder não estava entre eles. Nos bastidores, o mestre da propaganda trabalha sem parar. Ele via tudo como uma peça teatral. Ele estava montando o que parecia ser uma revolução, mas ao mesmo tempo garantindo em segredo para os líderes do exército e a monarquia que isso era apenas um teatrinho. Mussolini depois consegue que centenas de milhares se juntem à marcha. Na verdade, somente 16 mil manifestantes esfarrapados sem armas comparecem. A polícia e o exército fingem que não veem. Foi num outubro úmido atípico. Eles se afogaram enquanto esperavam. Eles não sabiam o que fazer, não tinham ordens a seguir. Mussolini não estava lá. Ele estava em Milão. Estava sentado ao lado do telefone, esperando outros políticos ligarem para ele e dizer: você quer ser o ministro disso ou gostaria de ser o primeiro-ministro? Com medo de uma revolução, o chefe de Estado da Itália, rei Vítor Emanuel III, chama Mussolini para liderar a nova coalizão do governo. Por meio de sua habilidade de agitar multidões, o líder blefou e abriu caminho à força ao poder. Era o início da queda ao inferno da Itália. As pessoas marcham então e vão tomando as estações de trem, né, os ambientes públicos, as lojas e etc, numa ideia mesmo de pressionar esse rei, de pressionar esse governo para colocar Mussolini não só mais como um eleito do parlamento, mas como primeiro-ministro de fato. E o rei, ele fica numa situação complexa, porque embora ele tenha a polícia e o exército ao seu lado, já se tinha há muito tempo aí uma briga muito ferrenha entre os fascistas e os comunistas. Então era muito comum ter realmente assim, pancadaria na rua, sabe? De fascistas contra comunistas e o contrário também, etc. Então já estava uma efervescência política, né? E ambos lados opostos muito forte, e principalmente dos fascistas, né? Que perseguiam bastante ali os grupos de operário na porta de fábrica, né? E linchava mesmo, enfim. Então você tem uma instabilidade bastante forte, o perigo e o medo de uma guerra civil, esse grupo de fascistas apoiados, né, por esse dinheiro da burguesia e dessa figura do Mussolini que se candidata, ganha, enfim, muito fortalecida, e o rei fica numa situação de saia justa, porque se colocar contra isso implicaria automaticamente colocar a polícia e o exército contra esses 30 mil caras na rua. E esses caras com certeza não iriam aceitar isso com tranquilidade, já que era um movimento que tinha um caráter violento, certo? Os camisas pretas, o fascismo e etc. Então o rei, para tentar, digamos assim, dar uma apaziguada nos ânimos, ele aceita essa proposta, nomeia Mussolini como primeiro-ministro, e Mussolini então assume esse cargo. Porém, qual que era o problema, gente? Não basta você ser primeiro-ministro. Num sistema parlamentarista, para você, primeiro-ministro, conseguir colocar suas ideias em prática, enfim, e ter ação política, poder político, você tem que ter boa parte do parlamento ao seu lado, certo? Porque senão você propõe alguma coisa, o parlamento vai lá, diz, não quero, que eu penso de outro jeito, totalmente diferente de você, enfim, e você no fim não consegue ter governabilidade, tá bom? E aí em 1924, abrem as novas eleições para o parlamento. E essas eleições são marcadas por fraude eleitoral, que os fascistas realizam para que o parlamento, então, seja ocupado pela maior parte possível de cadeiras, né, por representantes fascistas, para que Mussolini, como primeiro-ministro, possa ter a aprovação de tudo aquilo que ele quiser implementar.
E é muito conhecida essa eleição como a grande fraude eleitoral. Então, qual que era a tática? Os fascistas iam nos lugares onde estava tendo eleição e assim que o primeiro indivíduo saiu ali da votação, eles linchavam o cara, chamando ele de comunista, batendo nele, para já ficar aquela mensagem pública de tipo, você tem certeza que você não vai votar no Mussolini? Sei não, né? E aí as eleições foram fraudadas, né? Muito fraudadas, e 65% das cadeiras deste parlamento acabam sendo de fascistas, certo? Que, portanto, vão apoiar o primeiro-ministro, que é o Mussolini, a representação máxima ali desse fascismo, e, portanto, basicamente, ele ganhou a governabilidade do país inteiro. Tudo bem? E é claro que vão ter políticos que vão se colocar contrários a isso, que obviamente é uma fraude, né? 65% das cadeiras do parlamento, enfim. E aí se tem um político da época bastante conhecido, o Matteotti, acho que eu tô falando certo? Que é um dos caras que vai a público falar sobre o fraude dessas eleições e etc. E que ele simplesmente some, desaparece e encontra um tempo depois morto num esgoto da Itália, fora da cidade, certo? Enfim, e aí vem toda uma questão, né, da opinião pública e dos noticiários, né, dos jornais da época que estão aí acusando os fascistas pelo crime, certo? E Mussolini resolve então se pronunciar sobre o caso. E diferente do que todo mundo imagina, que seria tipo negar, ele assume a autoria do crime. E não só isso, ele assume no sentido de que sim, fiz, era necessário e é isso aí. E basicamente ele está declarando, né, um golpe no parlamento, assumindo a autoria desse crime, de alguém que falou contra ele. Ele se intitula como Irduti, que vai no italiano e etc. seria o líder, né? A partir daí é um movimento já, né, de ditadura, onde ele vai criar uma espécie de corte jurídica para a parte do que já se tinha, e inclusive meio que aposentar os juízes que já existiam, ou seja, ele está criando um poder de justiça paralelo, e dali ele vai realmente assumir o poder para si e se tornar um ditador, basicamente. Tanto é que no ano seguinte, 1925, ele vai anistiar, dar tipo perdão para os assassinos, né, do Matteotti, certo? E dali, os próximos 2 anos, ele vai terminar de fechar e acabar com qualquer possibilidade de instituição democrática, ou enfim, que vá além do poder dele. E em 1929, ele institui, inclusive, a doutrinação infantil. Ou seja, ele vai começar a trabalhar essa nova geração, né, que está surgindo aí das crianças, com a mentalidade, né, da propaganda, com a mentalidade, né, dessa liderança que ele já tinha, dessa fala elaborada que ele tinha. E aí a gente vai dar uma olhadinha aí um pouquinho sobre essa questão da propaganda e dos discursos para ficar mais exemplificado como que a propaganda e o discurso, né, o modo de ser trazido aí à tona as ideias que ele quer, vão ser todos projetados para mexer com o emocional das pessoas, para mexer com essa ideia nacionalista de união, para realmente exaltar as emoções dessas pessoas, que é parte do movimento fascista. Você lidar com o emocional da pessoa e dessa ideia de coletividade, onde o indivíduo, enquanto pessoa, se torna muito menor do que o grupo, né, enquanto nação, enquanto grupo predominante, né, melhor e superior a outras nações e outros grupos, e é parte desse movimento, então, essa alienação do indivíduo em relação ao grupo. Da questa città di frontiera, che non ha mai temuto la guerra, io dichiaro, perché tutti intendano, che l'Italia segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia. Di quella pace che deve ridare l'equilibrio all'Europa. Di quella pace che deve scendere nei cuori come una speranza ed una fede. Nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciafichista o il paciafondaio. Ma la partita è decisa sin dal principio, poiché tra i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi.
ma è dal punto di vista umano. Perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica. Perché io so per averlo provato, che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire? La casa deserta e il desco nudo. Camerati torinesi, la parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Pois é, gente, fiquem aí com essa reflexão até o momento e até a próxima aula para o nosso próximo encontro, onde falaremos sobre Hitler e o movimento nazista e